Fala, gente, beleza? Videozinho novo para vocês, mais um vídeo da série de treinamento intensivo com o Frederico. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como foi o processo de trabalhar, né, o exercício do place com distração, tá? É extremamente importante os cachorros saberem ficar no local determinado, mesmo com o que esteja acontecendo ao seu redor, né? Mas é óbvio, isso aí não se trata apenas de colocar o cachorro no place e criar um maior número de distrações e achar que vai ficar tudo bem. A gente gosta de trabalhar bem passo a passo, a gente gosta de fazer pequenas distrações para que aos poucos a gente vai colocando mais situações, outros estímulos e aí o cachorro tende a acertar, né? Versus a gente trazer tudo de um exercício só, querer a melhor resposta do cachorro sem que ele esteja preparado para isso, né? Então aí no exercício vocês podem ver que eu coloquei ele no place, tirei ele do place, coisas rápidas, simplesmente para relembrar um exercício que ele já sabia, tá? Vocês vão ver também que eu estou trabalhando com colar eletrônico, então vocês vão conseguir ver a luzinha, né, do receptor no pescoço dele. E aí tudo que eu vou trabalhando com ele aí, tá? Então o que eu fiz? Botei ele no place e pedi para ele deitar. Algo que a gente também já trabalhou com ele. Já já vai subir um videozinho também referente ao comando deita. Então ele já sabe o que eu peço para ele, simplesmente para que ele execute o que ele já sabe, tá? Então eu coloco ele no place, peço para ele sentar, peço para ele deitar, e aí eu começo a criar a distração. Para quem está acompanhando ele desde do primeiro vídeo, vocês viram que ele não sabia deitar, que eu não havia pedido para ele nenhum comando, tá? Mas como agora ele já sabe, então sim, a partir de agora eu começo a criar os comandos, começo a criar responsabilidade perante os comandos, né? Então eu quero que sim, ele entre no place e agora eu quero que ele execute o data também, porque ele já aprendeu e ele já sabe o que fazer. E aí a distração que a gente começa a fazer é simplesmente ficar se movimentando na frente dele, para começar a criar esse senso de ficar no place, e aí depois que eu me mexo e tudo mais, eu convido ele a sair. Então o que eu estou começando a criar na cabeça dele? Que ele deve permanecer no place, que ele deve permanecer deitado no place, que ele deve ignorar o que está ao redor, e que ele só pode sair quando realmente ele for convidado a sair. Tá? Vocês vão ver que mesmo ele sabendo o comando deita, você vê que às vezes ele dá uma perdida ao longo do exercício, tá? Absolutamente normal, o cachorro está aprendendo utilizar esse tipo de comando mais vezes ao longo do dia, então é óbvio que ele não vai ter o mesmo fino na apresentação desse comando do que um cachorro que já está há muito mais tempo trabalhando com a gente. Mas ele vai chegar lá com certeza, vocês vão ver que ao longo desse vídeo ele tende a ficar nessa primeira parte um pouco mais ansioso para querer sair, tá? Mas que ao longo do vídeo que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que tipo até double down ele fez. Então assim, o Frederico tá surpreendendo bastante, ele é um cachorro bem receptivo a direcionamentos e regras, um cachorro que dificilmente ele quebra, dificilmente faz objeção, sabe? É uma questão, no começo foi mais uma questão de insegurança do que realmente tipo, não quero fazer e por aí vai. Então aí vocês podem ver que ele já começou a apresentar o double down. Ele é um cachorro que a gente estava até conversando aqui, que é um cachorro que a gente nem fez o exercício de double down em si, a dinâmica de deitar o focinho que normalmente a gente faz com comida. Ele, por conta própria, já começou a apresentar isso pra gente e é óbvio que a gente aproveita isso tudo a nosso favor, tá? Então vocês podem ver que olha que resposta massa, né? Mesmo criando essa distração, que é eu me mexendo ao redor dele, ele continua no double down. É exatamente isso que a gente espera do cachorro, tipo, a longo prazo. Ele mostrando isso pra gente na primeira semana deixa a gente muito confiante exatamente de onde a gente pode chegar. Claro que é uma situação bem simples, dentro de um ambiente bem controlado, bem neutro, onde eu estou fazendo a distração, tá? Tem que começar de algum lugar e esse é o lugar que a gente precisa começar. Mas é claro que quando chegar nesses tipos de exercícios de distrações dentro de um ambiente onde a gente não tem controle, que é o quê? Rua, padaria, restaurante, shopping, esses tipos de locais mais movimentados com estímulos mais difíceis para os cães, óbvio que aí sim a gente vai ver realmente como que vai estar essa situação, esse comando, esse exercício em si com ele, né? Mas assim, por se tratar do primeiro exercício de distração, nossa, a gente ficou bem feliz com a resposta dele. Eu não esperava que ele desse esse double down, né? E que massa, já que ele deu, então eu aproveito e vou criando bastante distrações. O que a gente quer com isso é justamente um cachorro que, cara, ignore o que está ao redor dele, tá? É difícil para a maioria dos cães, mas se a gente não condicionar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai ter sempre dificuldade de fazer as coisas mais simples do nosso dia a dia, tá? O cachorro precisa saber ficar numa posição, no local que a gente quer, para que a gente possa ter uma vida normal, como se mesmo não tivesse cachorro. Sim, a gente tem que se preocupar em fazer atividade física, sim, a gente precisa ter engajamento com o cachorro, tudo mais. Mas assim,
Vai chegar uma hora que você precisa que seu cachorro fique quieto. Vai chegar uma hora que você vai precisar que seu cachorro fique ali porque você vai receber uma visita, porque tem criança na sua casa, porque você precisa lavar a louça, porque você precisa passar pano em casa. Tem tanta coisa que a gente precisa ensinar o cachorro para que a gente não tenha problema no futuro. E eu acho que essa é uma delas. É um exercício extremamente simples, onde as pessoas têm uma certa resistência de executar por ser tão simples. Assim, não é possível que um exercício do cachorro ficar deitado na caminha vai me ajudar tanto assim. E vai. Mas você tem que criar justamente essas pequenas distrações para que, quando chegar uma distração maior, o cachorro saiba exatamente o que fazer. O cachorro saiba te escutar, o cachorro saiba executar o que você está pedindo. Saiba não quebrar o comando, porque tudo isso já foi treinado. Então é de extrema importância, é um exercício simples, mas extremamente importante para o nosso dia a dia, tá? Então aí vocês vê que ele já havia me dado um double down, depois ele acabou não executando, agora ele está prestando atenção com o barulho da rua. Então, bem ou mal, ele acaba não executando de primeira. Vocês podem ver que eu acabo mexendo no nível em si de estímulo, subo, desço, vou vendo, analisando exatamente como fica mais fácil para responder, tá? Se o cachorro acabar bugando e tudo mais, eu não fico também forçando muito tempo. Eu tiro ele do place e recoloco ele na posição e por aí vai. Mas vocês viram aí que ele chega, tá vendo? Que aí ele já entendeu o que eu queria. Houve sim um bugzinho normal. De repente eu errei em alguma situação, ou ele realmente também não entendeu, enfim. São coisas que acontecem ao longo do exercício, o mais importante é o quê? Você fazer com que o cachorro execute. De que forma? Da forma que funcione. Então dessa forma funcionou. Se ele realmente continuasse me mostrando que não tinha entendido, eu tirava ele do place e recomeçava o exercício, sabe? Tira ele do place, coloca ele no place, pede pra sentar, pede pra deitar e depois pede o double down. Facilite pro seu cachorro, tá? Então vocês podem ver que aí eu começo já até a criar mais distrações para quem acompanha o Bangalô há mais tempo. Ver que a gente faz pequenas distrações realmente andando ao redor, evita passar nas costas do cachorro, porque é óbvio, aí o cachorro tende a levantar para ver o que está atrás dele. Mas o Frederico saiu super bem nesse exercício, e eu já comecei a criar essas distrações, que é passar por cima dele da caminha, né? Então, é algo extremamente invasivo, né? Você, tipo, pular pelo cachorro, bem ou mal, principalmente um cachorro que é um pouco inseguro. Mas quando o cachorro sabe o que precisa fazer e ignorar exatamente isso, se torna muito mais fácil, né? Então, por que eu passo assim por cima, por exemplo? É só para criar dificuldade no exercício, gente. É só para isso. Eu nunca permitiria, em momento algum, se eu estivesse no restaurante, alguém fazer esse tipo de atividade. Ficar rodeando meu cachorro, ficar passando por cima dele e ele deitado, por exemplo, que nem eu tô fazendo agora no vídeo. É óbvio que isso não vai acontecer. Mas a gente trabalha em vários cenários difíceis. Para quê? Para que quando a gente for pra rua, por mais caótico que seja a rua, a gente já trabalhou tantas questões com o cachorro dentro de casa que, tipo assim, o cachorro pensa: ah, beleza, esse caos aí pra mim não interfere, porque eu já trabalhei em questões piores, né? Então você viu que agora eu pulei, ele levantou a cabeça, eu comecei a fazer umas distrações maiores. O que eu peço pra ele refazer aquilo que ele já sabe, o double down. Então no estímulo do colar, eu falo o comando verbal e estímulo e uso o colar. O colar não tá apenas para tipo, obrigar o cachorro a executar. Ele só está fazendo isso porque ele está obrigado a utilizar o colar. Não. É uma comunicação. Da mesma forma que a gente utiliza a comida e associa a comida com o comando que a gente quer, ou seja, senta, o cachorro senta, vem a comida, é a mesma coisa com o colar. Vem o comando verbal, o estímulo do colar, ele executa e tudo sai. É dessa forma que funciona o colar, tá? Então, ele estar executando essa situação, esse comando em si, é por justamente clareza de informação, tá? Vocês podem ver, isso é uma coisa interessante de se falar, para quem vê os cachorros, por exemplo, se coçando assim. É uma questão de se acostumar ao equipamento, tanto a prong quanto o colar, tá? Tem gente que fala, nossa, mas será que não é o estímulo que está incomodando e por aí vai? Na verdade, não. O colar em si, muitas vezes, os cachorros acabam se coçando justamente porque faz cócegas, tá? Se o cachorro sentisse dor, ele ia ter uma outra reação, de querer fugir da situação, de querer sair do ambiente ou até reagir para mim, tá? Agora é um exemplo bom para vocês verem como ele acabou se perdendo, ele acabou se coçando. Eu tô fazendo uma pressãozinha na prong, pressãozinha no colar, vocês vão ver que é exatamente aquilo que eu havia dito antes. Tá na cara dele que ele não entendeu, certo? Eu tento mais algumas vezes, são todos os testes que a gente faz, aí eu vou fazer exatamente o que eu tinha dito no começo do vídeo. Eu vi que ele bugou, que ele não ia executar o que eu comando, ao invés de forçar ele, eu tiro ele, coloco ele no place, peço para ele sentar, peço para ele deitar, e aí tudo vai acabar ficando mais fácil para ele, tá? Mesmo agora, bem ou mal, vocês vão ver um pouquinho de perdidinho, tá? Como eu falei, ele presta bastante atenção no ambiente, então às vezes ele se perde ali, mas absolutamente é normal, tá? De novo, eu vou mexendo nos níveis para ver até qual ele utiliza, chegou no nível que ele precisava entender, ou seja, tirar a concentração do que ele estava do ambiente, trazer de volta para mim e ele executar o que eu estou pedindo. Isso aí vai acontecer e muito na rua.
tá? Por mais que a gente tenha um cachorro focado na gente, na rua vai rolar distrações onde a gente precisa relembrar o cachorro. E aí é aí que o nível de comunicação sobe. Então, o Frederico, como foi falado nos outros vídeos, ele trabalha em 3 e 4. Nesse momento eu subi para 7 e 8, tá? Absolutamente normal. Vocês podem ver que ele simplesmente, beleza, é para mim executar isso. E executou e não quebra o comando. Normal. Como eu falei, os treinos estão para ensinar o cachorro e ninguém que está no processo de aprendizado, né, de ensino, vai executar tudo na melhor forma. Se a gente parar para pensar, a gente aprendendo matemática não foi da noite para o dia que a gente aprendeu a calcular, por exemplo, soma, multiplicação, divisão e por aí vai. A gente errou bastante, se perdeu bastante para que hoje a gente sabe executar e fazer contas e por aí vai, tá? Mas o processo de ensino é assim, altos e baixos e por aí vai. Mas como eu falei, a resposta dele foi sensacional. Eu não esperava que ele ia responder dessa forma. Minha forma de recompensa é justamente um pouco de carinho, sem muita agitação. Eu quero que esse cachorro seja o mais relax possível, então tudo isso eu faço num processo bem calmo, seja de distração, seja de reforço, seja de correção, tá? Mas é isso, gente, que eu queria mostrar pra vocês como foi o treino de criar distrações. Em breve vocês vão ver mais vídeos na prática, em situações reais. A gente já está completando uma semana de treinamento com ele, então agora a gente vai começar de fato a trazer as situações de vida real. Então, como eu falei, passando pano em casa, lavando louça, estendendo roupa, passando pano, atendendo campainha e por aí vai, tá? Mas não deixe de acompanhar, qualquer dúvida, mande pra gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aí, tá? Que fortalece bastante o nosso canal, tá bom? É isso, minha gente. Muito obrigado, tamo junto e vamos que vamos.